Meu nome é Noel, eu sou estudante de Geografia da UFPA e colaborador no projeto dentro dos territórios de reforma agrária. Bom, Mosqueiro é uma ilha, distrito de Belém, com uma área de cerca de 212 km², distante cerca de 70 km da Belém continental. Bom, é um ambiente estuarino, com cerca de 17 km de praias de água doce. Historicamente, abrigou e abriga casas de veraneio de uma pequena elite paraense, de Belém principalmente. Hoje, o acesso se dá principalmente por terra, seguindo pela BR-316, vocês vão acompanhar aí no mapa, e posteriormente pela PA-391, atravessando os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, ou seja, boa parte da região metropolitana. Atualmente, o turismo, a pressão imobiliária, a expansão urbana, periférica e a violência são importantes aspectos de Mosqueiro, que afetam logicamente os territórios. Ressaltamos também que historicamente Mosqueiro tem a presença da pesca e de atividades agrícolas. Problemas e conflitos ambientais ocorriam também no passado, assim como ocorre nos dias atuais. Mosqueiro conta com escolas infantis, de ensino médio, públicas e privadas, e até um polo da UFPA também. Mosqueiro possui unidade de saúde espalhada pelos bairros e um hospital na vila, que é o centro do distrito. A água fornecida pela concessionária estadual tem pouquíssima capilaridade, então na maioria dos casos o que a gente encontra são postos familiares. A coleta de lixo não abrange toda a ilha e o descarte inadequado é frequente. O transporte é taxado pela população como insuficiente e precário, tanto dentro da ilha quanto para Belém. Bom, os territórios de reforma agrária da região metropolitana de Belém, inclusive os de Mosqueiro, que é o recorte para essa pesquisa, se insere no contexto pós-massacre Eldorado dos Carajás, de 1996, onde, por decisão estratégica, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tanto a nível estadual quanto nacional, resolveu aproximar a luta pela reforma agrária da capital, através de marchas, acampamentos pedagógicos, que é uma iniciação ao processo formativo do movimento, também ocupação de terra no Nordeste paraense e também na região metropolitana de Belém. Para tudo isso, antes é feito o chamado trabalho de base, que é uma sensibilização das famílias para a luta pela reforma agrária. Bom, em abril de 1999, o MST realizou um acampamento pedagógico na Praça da Leitura, no bairro de São Brás, que abrigou e iniciou famílias no processo organizativo do movimento, para a posterior ocupação da Fazenda Taba em Mosqueiro, que foi desapropriada em 2001, quando nasceu então o assentamento Mártires de Abril. Em 2003, famílias que não foram assentadas ocuparam uma nova área próxima, resultando no assentamento Paulo Fonteles. São os dois assentamentos que a gente vai tratar aqui na pesquisa. A pesquisa busca produzir cartografias e representações de processos construídos a partir das entrevistas e vivências com as comunidades, para que tais representações possam ser cotejadas com as representações oficiais, para expor conflitos, perdas, injustiças socioambientais e funcionar como uma contracartografia, para que as comunidades possam usar o diálogo com agentes externos. Viver no assentamento é o único critério para selecionar um entrevistado. Se partir de uma rede de contatos pessoal, obtida graças à vivência nos dois assentamentos, e a partir daí se buscam indicações para novos respondentes, a fim de se alcançar uma diversidade de moradores mais antigos a mais novos, de quem depende mais do trabalho agrícola até outros que não dependem desse tipo de trabalho, entre outros fatores importantes dentro do escopo da pesquisa. Levanta-se como hipótese que mesmo moradores não dedicados ao trabalho agrícola têm no seu lote um instrumento importante de conservação de biodiversidade e promoção do bem viver,
cumprindo assim importante função ecológica e socioeconômica para a região metropolitana de Belém. As entrevistas revelam que o trabalho de base trouxe famílias que viviam nas periferias da região metropolitana, geralmente com raízes rurais do interior do Pará e Maranhão, que por motivos diversos, entre os principais o descaso histórico do Estado brasileiro para com os povos do campo, deixaram então essa vida no campo para lutar pela sobrevivência nas cidades. Os dois assentamentos, o Mártires de Abril e o Paulo Fonteles, compreendem uma área de cerca de 1.800 hectares, abrigando em torno de 350 famílias, entre cadastrados no INCRA e agregados. A área dos lotes varia de cerca de 4 hectares no Mártires de Abril até 13 hectares no Paulo Fonteles. Tem-se famílias que chegaram depois de estabelecidos dos assentamentos, por alguma relação de parentesco ou até mesmo por compra de lote, que desenvolve ou não o trabalho agrícola. O Mártires seguiu o modelo com agrovila, que é o lugar de moradia, afastado dos lotes de produção. Apenas um núcleo de família, dos 10, optou pela moradia no lote de produção. Posteriormente, ocorreu um movimento de migração de moradia para os lotes de produção. Esse movimento afetou profundamente a configuração espacial e as dinâmicas socioeconômicas no Mártires de Abril. No Paulo Fonteles, a moradia já foi construída diretamente no lote de produção. Os territórios de reforma agrária metropolitanos, como os de Mosqueiros, representam uma tentativa de reencontro com as raízes camponesas em um novo espaço-tempo que carrega consigo velhas e novas questões, como, por exemplo, a violência urbana e a sucessão no lote. Bom, com a pesquisa, a gente percebeu que emergiram duas categorias para a investigação: a identidade e a sucessão. O autorreconhecimento como agricultor prevalece entre os entrevistados. Aparecem ainda as identidades mulher, feminista, camponês e sem terra. Há os que não se reconhecem como sem terra, mas essa identidade prevalece na leitura da comunidade pelos outros habitantes da ilha ou da cidade. Os territórios vivenciam o crescimento de famílias dividindo o mesmo lote, em casas autoconstruídas, ou via o programa Minha Casa Minha Vida Rural, que construiu cerca de 90 casas nos territórios de reforma agrária de Mosqueiro. Nesse sentido, o tamanho do lote pode representar um limite, principalmente quanto à produção agrícola. Já se encontra a quarta geração, ou seja, assentados que têm bisnetos nascidos no território. É comum no território vínculos de parentesco entre os assentados. Porém, a sucessão no lote se apresenta como um desafio. Daí a gente levanta a questão de que aspectos seriam importantes para garantir a sucessão no lote. As entrevistas revelam uma relação de afeto com o lote e com o território, se contrapondo inclusive com o valor de troca, que tenta se impor àquela terra via mercado imobiliário. A maioria dos entrevistados tem algum sistema de produção, ou seja, de plantio ou criação. A maioria para autoconsumo com algum grau de comercialização. Os quintais produtivos são um aspecto relevante para as famílias, tanto economicamente quanto para o bem-estar. No Mártires de Abril, a localização dos lotes de produção na beira da pista asfaltada é vista como um diferencial positivo. No Paulo Fonteles, a pista de pissarra e a dificuldade de transporte é apontada como um problema. Cogita-se que pela localização à beira da pista e mais próximo às praias, no Mártires de Abril a pressão do mercado imobiliário se faz mais presente que no Paulo Fonteles. O abandono e venda de lotes foi apontado como consequência de um duplo movimento: o de não adaptação ao território, pela questão do trabalho agrícola principalmente, e o descaso das políticas públicas de reforma agrária, em especial da assistência técnica rural. A conciliação do trabalho agrícola e o não agrícola, dentro e fora do lote, é um aspecto importante e um desafio para as famílias no território. Observa-se nessa conciliação uma peça-chave para a produção e reprodução social das famílias. Ressalta-se que o Mártires de Abril recebeu inicialmente os créditos de custeio e habitação e posteriormente o PRONAF, enquanto
projeto casulo de assentamento, a assistência técnica é a responsabilidade da prefeitura. Inicialmente, pela afinidade política entre o governo municipal e o MST, essa assistência aconteceu. Posteriormente, com o novo governo politicamente divergente, houve um abandono dessa assistência. Esse aspecto é apontado como crucial para a frustração de diversas famílias com a produção agrícola no Martírio de Abril. No Paulo Fonteles, os créditos de custeio e habitação chegaram, mas o Pronaf até hoje não. A maioria dos entrevistados vivenciou e considera positivo todo o processo organizativo do MST. É recorrente ouvir que no tempo do acampamento havia mais união, companheirismo e solidariedade. No Martírio de Abril, o modelo coletivo de produção, baseado em núcleos de famílias, durou até por volta de 2005, 2006. No Paulo Fonteles, desde o início, prevaleceu os lotes familiares de produção. Apesar de perdida a unidade de outrora, ainda resiste formas coletivas de organização, como a APROAMA, das mulheres camponesas, as ações do sindicato dos trabalhadores rurais, lá com a delegada Analice, coletivo dos viveiros, e entre outras ações coletivas. Percebe-se também nos territórios coletividades baseadas em grupos menores de famílias, impulsionados por relações de vizinhança, parentesco, gênero, religião ou outro tipo de afinidade. Dessa forma, encontramos formas coletivas de trabalho, como as meias, os mutirões, as trocas, grupos que se unem na hora de comercializar, por exemplo. Redes de cooperação e solidariedade são tecidas conforme as necessidades. Portanto, podemos perceber que a união e a coletividade estão longe de desaparecer. Elas se afirmam até mesmo por uma necessidade imposta por aquela realidade, uma espécie de instinto coletivo. Também estão presentes novas estratégias de comercialização de produtos, baseadas na agroecologia e na economia solidária, por meio da aproximação com iniciativas ligadas a consumidores, principalmente de Belém. A partir da pandemia, o GRUCA adotou uma plataforma de comércio online e entregas em domicílio. Com o aumento da demanda, foi possível agregar novas famílias produtoras nos territórios de reforma agrária de Mosqueiro, principalmente no assentamento Paulo Fonteles. A iniciativa alcança cerca de 4 famílias, aumentando em função de produtos sazonais e articulações locais. Os principais produtos são a mandioca e seus derivados, mas entram também granjeiros e algumas frutas.